Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa aula de literatura. É o nosso primeiro momento aqui juntos. Eu sou a professora Adriana Santos, vou estar com vocês na aula de hoje. E conforme eu sempre falo nas outras aulas, este é um momento que é para ser prazeroso, gostoso. Então, abra a sua imaginação e seja muito bem-vindo à nossa aula. Nós vamos precisar, para esta aula, de alguns materiais. Quais são eles? Nós vamos precisar de um lápis de escrever, uma folha para registro, ou você pode também fazer as anotações no seu caderno. Eu vou dar um minutinho para que vocês se organizem. Pronto? Materiais na mão? Ótimo! Vamos adiante. Vocês conhecem esta música? Trouxe aqui um pedacinho do refrão. Olhem na tela. Nem tudo é como você quer. Nem tudo pode ser perfeito. Pode ser fácil se você ver o mundo de outro jeito. É do Capital Inicial, de Em Ouro Preto. Bom, eu não tenho muitas expectativas que vocês conheçam porque é do tempo da professora, mas quem sabe aí os pais de vocês conheçam. Por que eu trouxe este refrão para vocês? Porque é o nosso primeiro momento aqui juntos nesta aula e eu sei que vocês certamente estão com saudade da escola, estão com saudade dos colegas e nós professores também estamos com saudade. Mas, mesmo que as coisas não sejam do jeito que a gente quer, nós podemos ver as coisas de um outro jeito. Podemos ver que esta é uma possibilidade de estudarmos em segurança e vamos fazer o nosso melhor dentro deste contexto possível, ok? Então, aproveitem a nossa aula. Bom, nós vamos então começar aqui a nossa aula de literatura e talvez vocês aí já imaginem que nós vamos nesta aula ouvir uma história. Será? Vocês gostam de histórias? Eu gosto. Mas qual história que nós vamos ouvir hoje? Eu trouxe para vocês aqui um painel interativo e nós vamos, neste painel, ter algumas dicas para descobrirmos sobre o que fala e qual é o título dessa história. Olha só. Este é o nosso painel. Nele, nós temos algumas pistas. Ou nós vamos ter um som, ou nós vamos ter uma imagem. E tanto o som como a imagem se remetem ao texto que vamos conhecer daqui a pouquinho. Então, nós vamos seguir aqui a ordem os números aqui e vocês vão aí criando expectativas, pensando, que história é essa? Será que vocês conhecem? Vamos lá, então, para a nossa primeira pista. O que é isso? É um galo cantando. Será que vai ter um galo nessa história? Vamos lá para a pista número 2? É uma imagem. E alguém aqui recebendo um aparelho auditivo. Será que nesta história vamos ter alguém que está com uma dificuldade na audição? É uma hipótese. Vamos para a próxima pista? O que é isso? Uau, até assustei aqui. São abelhas. Será que na nossa história nós vamos ter abelhas? Tem alguém aí que tem medo de abelha? Eu tenho um pouquinho. Vamos lá, então, para a nossa próxima pista? O que será que é? É uma imagem. E o que é isso? Vocês sabem? É um favo de mel. Abelhas, favo de mel. Que história é essa, hein? Será que alguém aí já descobriu? Vamos para a próxima.
que é isso? Parece ser um plantão de notícias? A introdução de um jornal? Isso mesmo! Será que a nossa história vai trazer notícias? Vai falar sobre notícias? É isso? Bom, é uma hipótese também. Temos mais pistas? Número 6. É um... O que é? Que imagem que é essa? Olhem na tela. É um rei. E o que ele está fazendo? Observem bem. Ele está sentado, possivelmente em um trono, e aquela mão ali no ouvido. O que será que diz? Será que é o rei que está com dificuldade para ouvir alguma informação? E eu vou dar uma dica aqui para vocês. Esta imagem, esta ilustração, foi feita pela autora dessa história. Quem será que é esta autora? Que além de autora também é ilustradora. Olha só, já temos mais uma pista aqui. E aí, vocês têm alguma ideia? Quem conseguiu descobrir? Você tem alguma ideia acerca do título dessa história? Já ouviu algo parecido? Já leu em algum livro? Quem é que já sabe? Bom, então vamos criando expectativas acerca dessa história. Trouxe mais uma informação aqui para vocês. Como é que nós atualmente recebemos notícias? Como que as notícias chegam até a sua casa? Aqui nós temos a imagem de uma moça assistindo televisão. Conseguimos notícias por meio da televisão? Com certeza. Também temos a imagem de alguém ali olhando o celular. Será que nós recebemos notícias pelo celular? Acredito que hoje em dia recebemos até mais pelo celular, né? Por meio de grupos, a internet, redes sociais. É isso mesmo, recebemos muitas notícias pelo celular, também por ligação. Como mais as notícias chegam na nossa casa? Chegam até nós? Elas podem chegar por meio de jornais impressos, por meio de revistas. Podemos obter notícias conversando com um familiar, conversando com um colega. Assim nós vamos obtendo notícias. Será que o nosso texto vai falar sobre notícias? Agora, eu vou pedir então para que vocês peguem os materiais que nós separamos lá no início da aula. Ok? Preparados aí o lápis, uma folha para anotação ou até mesmo o seu próprio caderno. Durante a leitura do texto que nós já vamos conhecer, nós teremos um desafio. Qual desafio vai ser este? Nós vamos ter, no decorrer da leitura, algumas pausas. E nestas pausas, nós vamos levantar hipóteses sobre o texto. Este jogo que vamos fazer com vocês se chama Jogo do Palpite. Então, pegue aí a folha que você tem para o registro ou o seu caderno e nós vamos organizá-la da seguinte forma. Olha só, vou fazer aqui para que vocês visualizem. Vocês vão colocar as 3 pausas que nós vamos fazer na leitura. A primeira, a segunda e a terceira. É só identificá-las. Conforme nós pararmos aqui a leitura e pedirmos para que vocês formulem uma hipótese, vocês vão colocar ou a alternativa 1 ou a alternativa 2 aqui na frente, ok? E aí, tudo preparado então? Vocês estão prontos para ouvir a nossa história de hoje? Eu espero que sim. E para isso, eu tenho um convite para vocês. Vamos lá! Abra a sua imaginação. Um dia, o rei ficou surdo. Não como uma porta, mas como uma janela de 2 batentes. Ouvia tudo do lado esquerdo, do direito não ouvia nada. A situação era incômoda. Só atendia aos ministros que sentavam de um lado do trono. Aos outros nem respondia. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse do lado errado,
Sua Majestade não acordava e passava o dia inteiro dormindo. Agora nós vamos fazer a nossa primeira pausa. O que o rei irá fazer? Vou dar para vocês duas alternativas. A primeira delas: irá chamar um gnomo da floresta para ajudá-lo? E a segunda: ele convocará os sábios do reino para tentarem descobrir uma forma de tratamento? Pensem aí, diante desta dificuldade de audição do rei, o que é que ele vai fazer? Alternativa 1 ou alternativa 2? Vocês vão colocar aqui na folha de registro de vocês. Pronto? Colocaram? Então vamos seguir. Foi quando mandou chamar o gnomo da floresta. O gnomo, obediente, apareceu na corte. Veio voando com suas asinhas, tão pequeno que, embora todos estivessem avisados da sua chegada, quase o confundiram com um inseto qualquer. Chegou e logo se entendeu com o rei, estabelecendo um trato. Ficaria morando no ouvido direito e repetiria para dentro, bem alto, tudo o que ouvisse lá fora. Tendo asas e desejando, poderia aproveitar para fabricar no ouvido real alguma cera e um pouco de mel. O trato funcionou às 1000 maravilhas. Tudo que o gnomo ouvia, repetia em voz bem alta nas cavernas da orelha. E o eco e a voz do gnomo chegavam até o rei, que passou a entender como antigamente, de lado a lado. Correu o tempo. Rei e gnomo, assim tão vizinhos, foram ficando cada dia mais íntimos. Já um sabia tudo do outro, e era com prazer que o gnomo gritava, e era com prazer que o rei ouvia o zumbidinho das asas atarefadas no fabrico da cera e do mel. Uma certa doçura começou a espalhar-se do ouvido real para a cabeça, e o rei foi ficando aos poucos mais bondoso. Um certo carinho foi se espalhando na caverna real para o gnomo, e ele foi ficando aos poucos mais bondoso. Mais uma pausa agora para vocês pensarem. O que vai acontecer agora? Vamos lá, teremos duas alternativas. A primeira delas: com essa proximidade, com esse vínculo que os dois criaram, o gnomo irá mentir ao rei para obter vantagem? E a segunda alternativa é: o gnomo irá mentir para não dar uma má notícia ao rei. Então podem ir lá na folha de registro de vocês, a segunda pausa, e façam o registro, alternativa 1 ou alternativa 2. Certo? Pronto? Fizeram? Perfeito. Vamos seguir adiante? Prontinho? Vamos lá. Foi essa a causa da primeira mentira. O primeiro-ministro deu uma má notícia no ouvido esquerdo, e o gnomo, não querendo entristecer o rei, transmitiu uma boa notícia no ouvido direito. Foi essa a primeira vez que o rei ouviu duas notícias ao mesmo tempo. Foi essa a primeira vez que o rei escolheu a notícia melhor. Houve outra depois. Sempre que alguma coisa ruim era dita ao rei, o gnomo a transformava em alguma coisa boa. E sempre que o rei ouvia duas notícias, escolhia a melhor delas. Aos poucos, o rei foi deixando de prestar atenção naquilo que lhe chegava do lado esquerdo. E até mesmo de manhã, se o galo cantasse desse lado e o gnomo não repetisse o canto do galo, Sua Majestade esquecia-se de ouvir e continuava dormindo tranquilo até ser despertado pelo chamado do amigo.
De um lado, o mel escorria. Do outro, chegavam as preocupações, as tristezas, e todos os ventos maus pareciam soprar à esquerda da sua cabeça. Vamos lá. E agora, como será o desfecho dessa história? O que é que vocês imaginam? Temos duas alternativas. A primeira delas: com os benefícios do mel, a audição do rei é completamente recuperada. E a segunda alternativa? O rei escolhe tapar o seu ouvido esquerdo e passa a ouvir apenas com o direito. O que é que vocês acham? Vamos lá para a nossa folha de registro? A terceira pausa, alternativa 1 ou alternativa 2. Podem colocar na folha de vocês. Ok? Colocaram? Muito bem. Vamos seguir adiante? Vamos lá. Mas o rei tinha provado o mel e a doçura era agora mais importante do que qualquer notícia. Entregou o trono e a coroa para o primeiro-ministro. Depois, chamou o gnomo para junto da boca e murmurou-lhe baixinho a ordem. Obediente, o gnomo voou para o lado esquerdo e, aproveitando seu parentesco com as abelhas, fabricou algum mel e abundante cera, com que tapou para sempre o ouvido do rei. Marina Colaçante. Essa história acabou. E o guarda-chuva fechou. E aí, gostaram da história que nós lemos? Bom, eu espero que sim. Como nós fizemos o nosso jogo do palpite, nós vamos agora fazer uma retomada. E eu vou pedir uma gentileza para vocês. Vocês colocaram ali as hipóteses e mesmo que alguma dessas hipóteses não tenha sido confirmada no decorrer da leitura, eu vou pedir para vocês não apagarem, ok? Mantenha lá as hipóteses de vocês e só escreva ao lado a hipótese que se confirmou, certo? Vamos conferir então? Olha só, como é que foi a nossa primeira pausa aqui, né? A pergunta era: o que o rei irá fazer após identificar a dificuldade de audição? Ele viu que ele não estava ouvindo bem de um dos lados. E o que aconteceu depois? Ele chamou um gnomo da floresta para ajudá-lo? Ou ele convocou todos os sábios do reino para que eles descobrissem uma forma de tratamento? Qual foi a alternativa que se confirmou no decorrer da leitura? Isso, muito bem, ele chamou um gnomo para ajudá-lo, um gnomo da floresta. Certo? Então, alternativa 1. E a nossa segunda pausa? Qual foi? Qual era aqui a questão? O que vai acontecer após o rei e o gnomo se tornarem bons amigos? Vocês viram que eles foram estabelecendo um vínculo, eles foram ficando cada vez mais próximos, cada vez mais íntimos. E o que aconteceu depois? Quais eram as nossas alternativas? O gnomo irá mentir ao rei para obter alguma vantagem para ele mesmo? Ou será que o gnomo irá mentir para não dar uma má notícia ao rei? Qual que vocês colocaram aqui? Qual foi a hipótese que se confirmou? Ele mentiu para não dar uma má notícia. Vamos lá para a nossa terceira pausa? Era acerca do desfecho. Toda narrativa tem um desfecho, né? E como é que essa história terminou? Com os benefícios do mel, a audição do rei é completamente recuperada. Foi isso que aconteceu? Qual que era a nossa segunda alternativa? O rei escolhe tapar o seu ouvido esquerdo e passa a ouvir apenas com o direito. E aí, alternativa 1 ou 2? Qual que se confirmou no decorrer da leitura? Qual delas? Ele escolheu tapar o seu ouvido esquerdo. Ótimo. Então, o preenchimento da sua folha ou seu preenchimento no caderno ficou alternativa 1, 2 e 2, ok? Se alguma das hipóteses não se confirmou ali conforme você havia pensado, só coloque então as que se confirmaram
ao lado, certo? Eu confesso que eu fiquei curiosa aqui para saber quais foram os palpites de vocês, se eles se confirmaram ou se vocês tinham uma outra expectativa a respeito dessa história. Mas não sei se vocês observaram um detalhe aqui. Nós começamos a história e eu não falei para vocês qual era o título. Observaram isso? Então, qual será o título da história? Vou colocar aqui 3 alternativas para vocês pensarem um pouquinho. O primeiro deles, a primeira, o rei que não queria ouvir. Será que é essa? Ou será que é o rei e o gnomo? E agora, a última, as notícias e o mel. O que vocês acham? Eu vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, pensaram qual é o título? Se você quiser anotar aí no seu caderno ou também, se quiser só responder oralmente, não tem problema. Vamos então conferir? Será que é o rei que não queria ouvir? Faz sentido. O rei e o gnomo? Também faz sentido. Ou será as notícias e o mel? Que também faz sentido. As notícias e o mel. Então, este é o título da nossa história e que nos remete também àquele painel interativo que fizemos lá no começo, né? Que tinha as notícias, que tinha o mel, que tudo apareceu ali, certo? Olha só, essa história está em um livro muito especial, que é este livro aqui que eu trouxe para vocês. Vou mostrar algumas informações acerca dele. O título é Mais de 100 Histórias Maravilhosas. A autora é a Marina Colasanti. Lembra que eu comentei com vocês que ela também fez aquela ilustração que eu mostrei lá no painel interativo? E a editora é a Editora Global. Olha só, este livro aqui, ele é uma coletânea de contos. Sabe aquelas histórias bem curtinhas para a gente ler assim numa sentada só? É um livro bem gostoso e é cheio de contos da Marina Colasanti. Ela tem vários outros livros, mas esse daqui é uma coletânea de vários contos muito especiais. Então fica aqui uma sugestão, você que quer uma boa leitura, é um excelente livro, ok? E por falar nela, olha só quem está aqui. Trouxemos uma foto aqui para vocês. Esta é a Marina Colasanti. Vocês já conheciam? Já tinham ouvido falar dela em algum momento? É uma escritora muito importante para a literatura brasileira. Vamos conhecer então juntos um pouquinho mais sobre ela? Vamos lá! Ela nasceu em 1937 na cidade de Asmara, capital da Eritreia, fica na África. Residiu posteriormente em Trípoli, na Líbia. Mudou-se para a Itália e em 1948 transferiu-se com a família para o Brasil, onde vive até hoje na cidade do Rio de Janeiro. Só uma observação aqui, a Marina Colasanti está viva e ela tem 84 anos. Ótimo! Vamos lá, continuar conhecendo acerca desta autora. Ela é casada também com um escritor que se chama Afonso Romano de Santana. Ela é artista plástica de formação, desenvolveu atividades em televisão, editando e apresentando programas culturais. Foi publicitária e jornalista e também traduziu importantes autores. Ela possui mais de 50 títulos publicados no Brasil e no exterior. Tornou-se sua própria ilustradora. E nós já vimos aqui uma das ilustrações dela, e aqui neste livro que eu mostrei para vocês,
tem várias outras ilustrações também. Praticamente, ela escolhe alguns contos e faz a sua própria ilustração. Uau! É uma das mais premiadas escritoras brasileiras. E olha só, ela participa ativamente de congressos, simpósios, lives, muitas lives, cursos e feiras literárias no Brasil e em outros países. Que legal, nunca deixou de contribuir para a literatura brasileira. Que bom, então hoje vocês tiveram a possibilidade de conhecer um pouquinho mais sobre esta importante autora. Ótimo! Eu falei para vocês que este livro aqui no momento é o meu queridinho, né? Que eu estou gostando muito de ler. Por quê? Porque são histórias curtas, são histórias que nos fazem viajar na imaginação. E a literatura nos permite isso, né? Fazermos altas viagens. Então, nós vamos agora juntos conhecer um pouquinho mais sobre a estrutura desse texto. O que tem esse texto de tão especial que prende assim, ó, a nossa atenção? Trouxe aqui algumas informações para vocês. Eles são textos narrativos, ou seja, narram uma sequência de acontecimentos que contam uma história. Você já conhecia o gênero textual conto? Possivelmente sim, possivelmente você já ouviu alguns contos, né? Mas a gente vai relembrar aqui quais são as particularidades de um conto, e isso vai nos ajudar a entender até mesmo um pouco melhor a nossa história. Olha só, conforme eu disse, é uma narrativa curta, ou seja, aquela leitura é só uma sentadinha ali e a gente já lê a história inteira, né? Que mais? Sem muitos detalhes sobre os personagens. É diferente, por exemplo, de um romance. Quando a gente pega um romance, tem muitas informações que falam assim, e a roupa dela era assim, era de outro jeito, vai passando vários detalhes. No conto, não. É algo mais objetivo, certo? E nós temos o quê? Uma quebra da expectativa no final. Vocês observaram que nós fizemos uma pausa aqui no desfecho. Por quê? Toda narrativa tem um desfecho. Aquele momento em que o conflito ali é resolvido. E muitas vezes a gente pensa que vai ser de uma forma e é resolvido de uma outra forma. Então, esta é uma característica também de um conto. Mas nós temos uma particularidade muito especial neste conto que nós lemos agora, ok? Qual que é esta particularidade? E que também se aplica a estes outros contos que estão aqui neste livro. São contos maravilhosos. Como assim? Contos maravilhosos. São contos que apresentam elementos que fogem da realidade. Por exemplo, aqui nessa história aparece um gnomo da floresta. E nós não ficamos questionando, isso é possível de acontecer, isso não é possível de acontecer. A gente simplesmente abre a imaginação e entra na história. Então, essa é a ideia do conto maravilhoso. E é isso que também torna este tipo de texto, né, este gênero textual tão especial. Ok? Você gostou do nosso conto? Eu espero que sim, eu particularmente gostei muito, mas eu queria saber, o que é que chamou a sua atenção? Você sabia que esse tipo de conto que nós lemos, ele tem a possibilidade de trazer o entretenimento, da gente se divertir por meio dele, mas este conto em especial nos faz pensar, nos faz refletir um pouco. E essas reflexões, elas são abertas. O que a professora, de repente, refletiu pode ser diferente do que você está refletindo aí na sua casa. Então, eu gostaria de saber, o que você refletiu acerca deste conto? Você pensou um pouquinho? Em que parte aí que ele tocou em você? Ótimo. Eu trouxe algumas questões para nós refletirmos juntos, mas eu vou só reforçar que este conto permite múltiplas interpretações. De repente, a professora pensou de uma forma, mas a sua reflexão foi diferente. Então, não vai ter certo ou errado, são questões abertas.
Vamos lá então para as questões? A primeira. Ao ouvir duas notícias ao mesmo tempo, o rei escolhia sempre a melhor delas. Por que o rei fazia isso? O que vocês acham? Eu trouxe algumas alternativas aqui. A. Ele não queria responsabilidades, por isso optava por não saber das más notícias. E a alternativa B. Ele já estava muito cansado e precisava descansar após uma vida toda de muito trabalho. E a alternativa C. Uma outra reflexão que você tenha feito. Qual das alternativas você considera mais adequada? Então, conforme eu disse, isso cabe à sua interpretação do conto. É uma questão aberta. Vamos para a próxima? Vamos lá. Quais foram as consequências das escolhas do rei? Olha só, observem comigo. Ele deixou de ouvir as más notícias? Não. Ele ouvia as más notícias, ele continuava ouvindo, mas ele também ouvia a boa notícia do gnomo que queria poupá-lo. E ele fazia uma escolha. E essa escolha gerava consequências? Gerou alguma consequência para ele? Vamos pensar? Trouxe aqui algumas alternativas. Ele precisou entregar a coroa e o trono ao primeiro-ministro. Foi uma consequência? Ele escolheu deixar de ser rei e foi viver da forma que queria viver. Também é uma possibilidade, não é? Uma escolha. E a terceira alternativa, o reino foi prejudicado por muito tempo diante da sua passividade. E aí? Vou dar um minutinho para você refletir, pensar. Qual das alternativas você acha mais adequada? Lembrando que vai da sua interpretação. Certo? Vamos para a próxima? Vamos lá. Número 3. Como podemos comparar o conto com nossas relações de amizade? Você tem amigos, tem amigas? Com certeza. Será que podemos estabelecer uma relação entre este conto e as relações de amizade que nós temos? Vamos pensar um pouco sobre isso? Vamos às alternativas, então. Alternativa A. Amigo é aquele que diz somente aquilo que queremos ouvir. Será que é isso? Só aquilo que a gente quer ouvir? Só coisas boas que nos agradam? Alternativa B. Amigo é aquele que nos diz o que precisamos ouvir. E a alternativa C, amigo é aquele que nos proporciona diversão. O que você pensa a respeito disso? Qual das alternativas você considera aí mais adequada? E agora uma questão para a gente pensar também. O gnomo foi de fato amigo do rei? Vamos pensar um pouco sobre estas relações de amizade, né? Ótimo! Ok, agora nós vamos organizar alguns acontecimentos aqui da narrativa de acordo com a ordem que eles se passam no texto. Ok, vamos então colocar na ordem correta dos acontecimentos? Vamos lá, eu trouxe aqui tudo embaralhado, tá? Vocês vão me ajudando aí a colocar na ordem que de fato aconteceram na história. Então o rei faz um trato com o gnomo, a situação se tornou incômoda, o rei manda chamar o gnomo da floresta, o rei perdeu a audição direita. Vamos colocar então juntos na ordem correta? Vamos lá, de olho na tela. Então o que aconteceu primeiro? O rei perdeu a audição direita.
E este também é o momento do texto em que acontece a apresentação. O rei, que é o nosso personagem principal, é apresentado, assim como os personagens secundários deste conto. Depois, o que aconteceu? A situação se tornou incômoda. Lembra que toda narrativa precisa ter um conflito, precisa ter um problema ali a ser resolvido. E este é o conflito desta narrativa. E o que acontece depois? O rei manda chamar o gnomo da floresta. E assim, há o desenvolvimento deste conflito. Depois, o rei faz um trato com o gnomo. Ok, colocamos esta primeira parte. Agora, tudo embaralhado aqui, ó. Vou pedir para que vocês façam a leitura e nós vamos organizar na sequência correta. Então, surge a primeira mentira, rei e gnomo tornam-se amigos, o trato funciona perfeitamente, o rei escolhe a notícia melhor. Tudo bagunçado. Vamos colocar na ordem certa? Vamos lá. Então, o que aconteceu primeiro? O trato funciona perfeitamente. Olha o conflito se desenvolvendo. Rei e gnomo tornam-se amigos. Surge a primeira mentira. O rei escolhe a notícia melhor. Ok, colocamos na ordem correta. Vamos para mais uma parte. Trouxe aqui de novo, tudo bagunçado. Vou pedir para que vocês façam a leitura junto comigo e nós vamos estabelecer a ordem correta. Vamos lá. O rei ordena que o gnomo tape o seu ouvido para sempre. O rei passa a sempre escolher a melhor notícia. O rei entrega a coroa e o trono para o primeiro-ministro. Vamos organizar? Vamos lá. Então, o que aconteceu primeiro neste trecho? O rei passa a sempre escolher a melhor notícia. O rei entrega a coroa e o trono para o primeiro-ministro. Aqui nós vemos, olha, que chegou num ápice, né? No clímax. Por quê? Porque foi uma situação ali que mudou toda a trajetória do rei. O rei ordena que o gnomo tape o seu ouvido para sempre. Lembra que toda narrativa tem um desfecho? Então, este é o desfecho deste conto, ok? Ótimo! Eu espero que vocês tenham gostado dessa história, que tenham se divertido, aprendido também, e eu aguardo vocês para entrarmos juntos numa chuva de desafios. Vamos então para os nossos desafios? Vamos lá! O primeiro deles é o seguinte. Você deve conhecer o gênero textual tirinha. Com certeza, né? Vocês já conhecem uma tirinha. Já leu alguma tirinha em que o protagonista ou a protagonista é uma adolescente ou uma adolescente? Vocês conhecem alguma tirinha que tenha uma adolescente? Estão lembrados? Olha só, eu vou apresentar aqui uma para vocês. T-Rex é um dinossauro fêmea adolescente. A personagem foi criada por uma dupla composta por um pai e uma filha, Marcel e Marcele Ibaldo. Olha que graça, gente, é pai e filha, ela faz os desenhos, as ilustrações e ele faz a criação, a produção da história. Legal, né? Vale muito a pena conferir o trabalho deles. Vamos então conhecê-la, conhecer a T-Rex. Olha só como ela é. Que graça, né? Vamos ler juntos a tirinha? De olho na tela. Onde já se viu uma menina lendo revistinha? Onde já se viu querer ser desenhista? Uma moça ouvindo rock? E o que ela está fazendo? Observe as ilustrações, observe como elas também contam a história. E aí, nós temos um quadro aqui para o desfecho dessa tira. O que você acha que pode acontecer aqui? Qual vai ser o desfecho? Qual vai ser o final dessa história? Vamos ver?
viu aqui. Não tá me vendo, não? Uau! Que graça! Já gostei da T-Rex, né? Ótimo! Nós vamos agora estabelecer uma comparação, fazer uma comparação dos dois textos. O primeiro texto foi o que nós lemos anteriormente, que é As Notícias e o Mel, lembram? E o segundo é esta tirinha que nós acabamos de conhecer, que é a tirinha da T-Rex. Só uma curiosidade, T-Rex é porque ela se chama Teresa, tá? Então ela foi apelidada aí carinhosamente de T-Rex, ok? Então nós vamos comparar o texto 1 e o texto 2, certo? Só oralmente aqui a gente vai conversando. Vamos lá, de olho na tela. Qual dos textos é um conto? Ah, esse tá muito fácil, né? Esse tá de graça. Qual que é, o texto 1 ou o texto 2? Texto 1, fácil. Mais uma bem facinho também. Qual dos textos é uma tira? De graça também, né? Ótimo. Vamos para mais uma. Qual dos textos apresenta elementos gráficos que ajudam a contar a história? Lembra que eu falei para vocês, observem as ilustrações, porque elas ajudam a contar a história. Qual? Perfeito, né? Certamente a tira. Qual dos textos apresenta uma quebra de expectativa no final? Lembram da quebra de expectativa? A gente fica, o que será que vai acontecer? E tem um final surpreendente? Qual dos textos? Será que apenas um deles? Não, né? Os dois têm essa quebra de expectativa. Essa é uma particularidade tanto dos contos como das tiras. Ótimo! Qual dos textos possui a finalidade de proporcionar entretenimento ao leitor? Quando a gente quer assim, descansar a cabeça um pouco, quando a gente quer uma leitura gostosa, prazerosa, qual que você acha que vai trazer entretenimento? Os dois também, né? Tanto o conto traz o entretenimento e como a tira, que geralmente é engraçada, né? Ótimo! Os dois textos são narrativas, mas qual deles traz uma crítica? Olha só, ou seja, para além do entretenimento, eles nos provocam, né? Mas qual que faz uma crítica? O texto 2, a tira, nos traz uma crítica, nos fala acerca da questão do machismo, né? Que fala que a mulher tem alguns espaços delimitados, sendo que o lugar de mulher é onde ela quiser, né? E é isso que a T-Rex aí nos passa com tanta propriedade. Ótimo! O texto anterior, o texto 1, ele nos provoca também algumas reflexões, né? Agora eu trouxe algumas curiosidades aqui para vocês. Nos contos maravilhosos escritos por Marina Colasanti, a mulher é sempre a protagonista da sua própria história. Olha que particularidade interessante. Eu falei para vocês acerca deste livro, que é um livro muito especial. E aqui nestes contos, a mulher exerce um papel diferente. Não é aquela mulher que fica só esperando o príncipe encantado. Não, ela é a protagonista da sua própria história e ela pode estar onde ela quiser. Acho que é por isso que eu gosto tanto desse livro, né? Uma outra curiosidade. A valorização das escolhas da mulher também é ressaltada nas tirinhas da T-Rex. Ótimo, que graça, né? Então, também existe esta semelhança entre os dois textos que lemos. Trouxe aqui uma tirinha para fechar com vocês. Olha só. Ei, garota, desse lado só quadrinhos de heróis. HQ para menininha é do outro lado. Vivem nos categorizando e dividindo em todo lugar. A literatura não precisa dos seus muros. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula e até a nossa próxima chuva de literatura.